mais uma noite abençoada para louvarmos ao Senhor e engrandecer o nome dele. E nessa noite o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos. Não só os que aqui estão comigo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, mas você que está em casa, mandando um grande abraço hoje para aqueles que congregam conosco na Amor e Vida, para o irmão soldado, para todos aqueles que buscam o Senhor e se preocupam com o fazer de acordo com a vontade de Deus. Nessa noite nós estamos aqui para engrandecer, para escutar o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, para podermos fazer com que os nossos caminhos venham ser perfeitos diante do Senhor. Sabemos que só com a ajuda dele, que vem do alto, é que podemos praticar e viver uma vida conforme a vontade dele. Então eu gostaria que você hoje abrisse nessa noite, abra sua Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo 119. O versículo 1, ele fala: bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que buscam de todo o coração. Bem-aventurados todos aqueles que, escutando a palavra do Senhor, eles começam a viver, a praticar. E nós sabemos que há uma felicidade enorme para aqueles que estão vivendo de acordo com a vontade de Deus, porque é fazer a vontade do Pai, é viver de acordo com a vontade do Pai. Nesse momento eu gostaria que você, onde você estiver, que você possa fechar os teus olhos, que você possa buscar o Senhor nesse momento em que nós iremos orar, conversar com Deus. Amado Pai, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos pelo fôlego de vida, Pai. Te agradecemos por essas oportunidades que o Senhor está nos dando, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque por mais que sejamos quem nos ajuda, nos fortalece, é o Senhor que nos mostra a direção certa a seguir. Eu te agradeço, amado Pai, porque a cada dia o Senhor tem falado aos nossos corações. É o Senhor que tem nos mostrado, nos dado direcionamento, amado Pai. Nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor esteja tomando conta de cada coração que está escutando da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha protegendo, amado Pai. Que o Senhor venha dando sabedoria, entendimento da Tua palavra a cada um, Pai. Que o Teu amor, Senhor Deus, Teu grande amor, possa alcançar esses corações. Que eles possam compreender, Senhor Deus, que da mesma forma que estamos aqui, Senhor, para engrandecer, para louvar ao Teu nome, amado Pai, eles também podem fazer do mesmo jeito. Porque não há nada que possa nos tirar da presença de Deus quando nós buscamos de todo o nosso coração, quando nós entendemos que há um Deus sobre todas as coisas, que há um Deus que toma conta de nós, que há um Deus que nos ama e que quer que nós venhamos ser perfeitos. Por isso, amado Pai, nesse momento nós glorificamos ao Teu nome, Senhor. Que todo louvor, Senhor Deus, que será entoado nesse lugar, amado Pai, que venha te alegrar, Senhor. Que nós venhamos estar juntos, louvando e glorificando ao Teu nome. Amém. E nesse momento de louvor, você que conhece o louvor, que você possa cantar junto conosco, que você possa animar o coração de Deus, que você já possa pedir ao Senhor que o teu coração venha estar pronto para receber a ministração, a palavra que o Senhor tem para essa noite. Então, aonde você está conosco, no seu coração, cada adorador, cada adoradora, alguém que precisa ouvir a presença, a direção de Deus sobre o seu coração. É momento de sensibilidade, de entender a voz do Senhor. Feche seus olhos, nós só precisamos do olhar dele, do reconhecimento dele, ele que te aprova, ele que te escolhe. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Mas
escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. Declare isso, que diminua eu e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais no Santo dos Santos. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Declare mais uma vez conosco. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, Senhor, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais no Santo dos Santos. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu só tua graça me
pode declarar nessa noite. Levante a sua mão e declare: eu sou livre. Eu tenho tua presença em mim, Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre, Senhor. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Somos livres do Senhor. Você pode aplaudi-lo? Vamos sentar com alegria uma canção, sol maior. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Alegria. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. A Ele para sempre. Amém. Todos juntos assim. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Move o céu sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Move os céus. Adore ao Rei. Celebre ao Rei, sim, necessário. Dizer no chão, Deus é no chão.
majestade pertencem, a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem, a Ele para sempre, amém. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, olhe os céus sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, olhe os céus sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, e tire os pés do chão. Tire os pés do chão. E tire os pés do chão. Vamos aplaudir, amém? Glória a Deus. E nesse momento, convidar o pastor Sônia Lei, que trará a palavra nessa noite, para fazermos uma oração pelo servo do Senhor. Amém? Feche os olhos, ore junto comigo. Amado Pai, nesse momento, Senhor Deus, eu peço para que o Senhor esteja agindo, Senhor Deus, através da vida do pastor Sônia Lei, Senhor. Que o Senhor venha usá-lo, Senhor Deus, como vaso em tuas mãos, para que ele venha transmitir, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor quer que escutamos nessa noite. Amado Pai, já te agradeço pela vida dele, Senhor Deus, por toda a ministração, Senhor, que o Senhor trará essa noite, amado Pai. Que nós venhamos, Senhor Deus, estar pronto, de coração aberto, Senhor Deus, para recebermos e vivermos a Tua Palavra. Nesse momento já protege a vida de cada um, Senhor Deus, inclusive a do pastor, para que a Palavra, Senhor Deus, venha sair de acordo com a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ok. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então eu quero saudar a você que nos escuta. Essa é mais uma palavra que ela é atemporal, ela obedece o tempo, o modo e a forma em que o Senhor quer falar com você. Se é ao vivo nesse momento, se no carro, se em sua casa, se num momento de intimidade você está precisando ouvir a voz do Senhor sobre o seu coração, esse é o tempo aceitável, esse é o momento em que Deus escolheu para trazer essa palavra para você. Um dos textos mais lidos e mais conhecido em toda a Bíblia Sagrada, nós vamos lê-lo, e ela nos trará, a Bíblia nos trará nessa noite entendimento. O Espírito Santo nos trará o que o Senhor deseja através desse salmo, essa porção da palavra. E eu convido você a ler comigo o Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos em toda a Escritura. Salmo 23. Quem achou, diga amém. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor
por longos dias. Diga comigo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Espírito Santo, esse é o teu momento, em nome de Jesus. Muito bem. Esse texto é lindo e ele se identifica conosco porque ele coloca Deus, o Senhor, o Pai, o Abba, o Paizinho, como um pastor. E talvez não seja comum, porque em nossa cultura o pastorear, dentre as tecnologias modernas, nos tiram um pouco da interpretação desse texto. Mas ainda em Jerusalém, ainda em Israel, é possível ver nos montes, nas campinas verdejantes, a figura de pastores, ainda com cajado e quem sabe também munidos de uma vara, levando suas ovelhas, e elas são prontamente apacentadas e guiadas pela sua voz. De maneira que é muito interessante. Existem vídeos na internet que demonstram isso. O pastor tem um grito, uma entonação, um tipo de chamamento para as ovelhas. E se não for a sua voz, e se não for ele que imita esse chamado, as ovelhas não seguirão. E muitas pessoas até tentam imitar na entoação, na maneira, no modo, vocalizar aqueles sons. Mas as ovelhas só seguem a voz do pastor. E isso era muito claro naqueles dias, mas para os dias em que vivemos, é necessário compreender, diante de tantas vozes, as vozes do mundo, as vozes da nossa carne, as vozes do mal, do inimigo, das influências do mundo, distingui-los da voz de Deus, que nos quer o bem e que nos quer guiar. Da mesma forma, com essa identificação particular, ter o Senhor como pastor, existe uma interpretação, a partir de aqui, muito errada sobre as Escrituras. Porque a tradução que chega para nós não nos ajuda em nossa cultura. Porque a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas nos originais não é assim que nós encontramos. Não é assim que interpretamos. O que a Bíblia quer dizer nesse momento é: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Diga comigo: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Interessante que nós aprendemos isso e escutamos pessoas se apoiando nesse versículo como uma promessa, dizendo assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se te falta alguma coisa, tem algo de errado com a sua vida. Você tem que ter tudo. E por outro lado, vemos os evangélicos também que vão para um extremo dessa interpretação. Diz: não, mas se não falta nada, também não falta tribulação, não falta doença, de um lado e do outro. É uma interpretação errônea do que quer dizer a palavra. A Bíblia quer dizer, o que o Senhor nos quer dizer nesse capítulo é que Ele é a nossa suficiência. Diga comigo: o Senhor é a nossa suficiência. Ele precisa ser tudo, Ele precisa ser a primazia. Se o Senhor não for o primeiro lugar, Ele não será o segundo, Ele não será o terceiro. O Senhor não se coloca como uma segunda, uma terceira tentativa sobre nossas vidas. E nessa interpretação nós entendemos que se Ele é a minha primazia, se o Senhor é o meu pastor, eu não sentirei falta de mais nada, eu estou completo nele. Nessa mesma visão nós encontramos Paulo, um dos versículos mais conhecidos também no Novo Testamento, Filipenses 4:13, que certamente você sabe de cor. Diga comigo o final do versículo: tudo posso. Mais alto, o complemento do versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Nós encontramos em para-choques de carros, nós encontramos em estantes, em quadros, como uma promessa. Mas o que Paulo estava dizendo
encontra sua contextualização do verso 11 ao verso 13. Ele estava dizendo: não falo isso porque algo me falta, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei ter abundância e sei parecer necessidade. Ele continua declarando assim: em toda forma e em todas as circunstâncias eu estou instruído, eu aprendi, eu obtive sabedoria, maturidade de vida nessas experiências. Sei passar fome e sei ter abundância. E ele completa dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava dizendo: não é o alimento, não é os celeiros fartos, não é o melhor emprego, não é um sinal de aprovação no concurso federal. É muito além disso. O que me sustém é o Senhor. É por isso que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, além das circunstâncias, porque se hoje tenho, ele me fortalece, mas se amanhã me faltar, isso não será a base da minha alegria, não será a motivação da minha fé, não será o alicerce da minha paz. Algo pode ser retirado, mas se essa pessoa estiver firmada no Senhor, se ela estiver ligada à fonte da justiça, a sua paz será completa e repleta, assim como um fogo, a daqueles cristãos que emitiram as mais belas canções em pleno Coliseu, enquanto as feras, isso é história, as feras eram soltas. E ali iam sobre os cristãos, no momento em que as pessoas estavam querendo os gritos, o lamento, o pedido de desistência, eles entoavam ainda mais canções de adoração ao Senhor. Um homem e uma mulher de Deus deve ser conhecido em todos os momentos, especialmente os momentos de provação. Lembre de Jó. A Bíblia fala: ele perdeu todas as coisas, ele perdeu o seu gado, ele era um homem mais próspero no seu tempo, um homem conhecido, um homem honrado, mas junto com seus empregados, com as colheitas saqueadas, foram também seus filhos. Só ficou sua esposa, e havia também um desígnio nessa sobrevivente. É porque ela pessoalmente se tornou também um peso para Jó. E isso não é um papel de um casamento. Eu não quero falar sobre casamento nessa noite. Mas eu acho, meu coração se parte quando eu vejo, num momento de dificuldade financeira do esposo, a esposa não é aquela que diz assim: eu abençoo o teu dia hoje, eu estou com você. E se você hoje chegar e não tiver mantimentos, ou a luz, a água, não for paga hoje, eu quero que você saiba que eu amo você, que nós temos Deus e vamos passar por isso. Mas se a esposa, se a senhora que me escuta, é essa mulher que aponta para o seu esposo, que causa uma briga, uma dissensão, não é com Deus que esse exemplo está vindo sobre o seu coração, mas é o exemplo da mulher de Jó. Que depois que tudo foi perdido, ela olhou para o esposo e disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Não obstante disso, 3 amigos que visitaram Jó recebem esse tipo de especialista, alguém que chega para contar a sua vida e dizer que você está passando por isso ou por aquilo, porque acha que te conhece. São especialistas na tribulação do outro. Existem igrejas repletas de pessoas assim também. Quando o correto seria silenciar. E o que você não entende, entregar a Deus e orar pelo seu irmão. Mas no final disso, Jó, o capítulo 42, o final, o desfecho de toda essa história de Jó, está nesse capítulo, último capítulo do livro de Jó. O livro mais antigo de todos os 66 livros da Bíblia. E narra que no capítulo 2, Jó diz assim: Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Eu quero chamar a sua atenção, porque Jó fala isso antes de ser restabelecido pelo Senhor.
Jó entende propósito e desígnio, ainda estando em falta, ainda estando enfermo. Jó tem o entendimento, a sensibilização no seu espírito sobre o propósito de Deus, sobre os caminhos do Senhor, ainda estando no leito, enfermo, ainda estando sob acusações, ainda padecendo sobre vergonha, sobre perjúrio. Jó passa por essa situação e adquire um entendimento nesse momento, não foi na bonança. Existem muitas pessoas que desejam entender a Deus, ou desejam glorificar a Deus e testemunhar no momento em que passar pela prova. Experimente crescer agora. Experimente não esperar. Experimente adorar a Deus agora, meu irmão. Experimente mudar você. Trazer caminhos de maturidade. Não de suficiência própria, mas de uma dependência que nos torna íntimos dele, do Senhor. Experimente. E no versículo 5, Jó, ele diz algo que alegra o meu coração. Ele diz: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ainda na tribulação, ainda nesse momento de dor em que ele vivia, Jó aprende a ter percepção sobre o agir e a presença de Deus em tudo, nas pessoas, nas coisas em sua vida. E foi nesse momento, só depois dessas etapas de crescimento, que ele orou pelos seus amigos. Veio a misericórdia sobre sua vida. A Bíblia diz que ele foi acrescido em tudo. Em tudo. O salmo em que nós lemos, ele traz essa interpretação. Porque quando a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se não compreendermos como exatamente a Bíblia quis dizer, não que nada vai me faltar, mas que ele deve ser minha suficiência, não fará sentido, porque na mesma escritura diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, de nada temeria. Então nós questionaríamos: poxa, como é que nada está me faltando se eu estou andando aqui no vale da sombra da morte? Como é que nada está me faltando se eu estou passando por aflições desse nível? Certamente que nesses momentos, que no vale da sombra da morte, só existe uma certeza e uma paz e uma tranquilidade para aqueles que têm Deus no coração. Amém? Porque os homens olharão para trás e sentirão falta de abraçar seus filhos. No momento do vale do desespero, no momento das aflições, olharão para trás e vão dizer: não, eu desejo pedir perdão àqueles que eu feri. Eu desejo fazer algo bom com a riqueza que eu acumulei. Eu desejo ajudar pessoas. A Bíblia fala sobre o vale das lágrimas, que é aquele que tem ao Senhor. Elas não vão mudar e elas não vão aleijar a nossa visão e a comunhão em que nós aprendemos a ter com o Senhor. Mas quando nós aprendemos, quando nós desenvolvemos essa intimidade com Ele, nós aprendemos a valorizar a presença de Deus em nós de tal forma em que essas circunstâncias são alteradas através da nossa fé e da nossa convicção. Eu quero orar por você. Você que me escuta, você que está no seu veículo, você que está no momento de solidão, e principalmente você que está passando por um vale. Especialmente em nossa pátria, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, existe um medo. Eu vejo isso em pessoas próximas a mim. O terror que se acomete em seus corações, com medo de uma doença, de enfermar, de adoecer, de tombar diante de um vírus. Eu quero orar por você. Eu quero dizer que o Espírito Santo e Deus, Ele é a nossa suficiência. Eu quero declarar que sobre sua vida, o Senhor cuida e tem promessas. Eu quero dizer que se você
colocar sua fé e o seu coração na presença de Deus, você vai passar pelo vale da morte, você não tombará aí. O deserto pode ser um lugar de privação, de provação, mas não é a morada do justo. Nunca será a morada daqueles que temem, que esperam no Senhor. Eu quero orar sobre sua vida e declarar em nome de Jesus um tempo novo, Espírito Santo de Deus. Eu oro por essa pessoa que me escuta, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Eu sei que o Senhor é a provisão, o Senhor é o Jeová Jireh, Deus, Senhor, que nos supre, Deus que cuida de nós. Como ovelhas, se nós escolhermos, Senhor, sermos apacentados por Ti, nos ensina então os caminhos, Senhor, dos vales verdejantes. Faz a nossa alma repousar em águas tranquilas, Senhor. Sobre todas as tempestades, as notícias, as pestes, Senhor, a mortandade que assola ao meio-dia. Que o Teu povo agora, Senhor, aprenda a descansar, a se abrigar, a se esconder na sombra do Onipotente. Para que eles possam dizer: agora eu quero habitar, Senhor. Eu habito no Senhor, nos lugares onde não me alcançam as notícias ruins, não me alcançam as provisões de morte, as previsões de desgraça. Eu quero habitar em Tua presença, onde eu aprendo, Senhor, que no meu silêncio eu sei descansar na paz que o Senhor coloca sobre mim. Tuas asas se estendem sobre mim, nenhuma tempestade pode me tocar. Firma Teus servos na firmeza e na convicção de que o Senhor é tudo em suas vidas, em nome de Jesus. Na cruz, mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Esse texto termina dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Existe uma cultura e um entendimento sobre essa cultura, em que o hóspede que era recebido na casa daquele que o hospedava tinha uma obrigação
de zelar pela vida do seu hóspede com a sua própria vida. Em Juízes, no capítulo 19, fala disso. De um hóspede que foi lá hospedado e a cidade quis usar de violência contra aquele homem, e aquele que o hospedava disse: de maneira nenhuma permitirei que isso aconteça. Isso acontece com a história de Ló. Quando foi abrigado na cidade de Sodoma e na casa em que estava, abrigou os anjos, e os moradores da cidade queriam mal sobre aqueles anjos e de maneira nenhuma lhe permitiu, ainda que a sua família fosse tocada. Também, junto com esse entendimento, no outro dia, era natural e comum que se colocassem dois guardas-costas em frente à casa, no lugar onde as pessoas estavam hospedadas, para que elas dormissem em segurança. E no outro dia, aquelas duas pessoas conduzissem aqueles hóspedes até a saída da cidade. Então, por isso que nós concluímos que essa promessa traz esse contexto, em que nós vamos estar com o Senhor. A Bíblia fala sobre esse hóspede que é protegido. E a Bíblia diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Ou seja, é a presença de Deus que nos guia. E ele termina dizendo: o salmista diz: certamente que habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se você habita no Senhor. Hoje nós somos igreja, muito mais do que um templo físico. Nós somos de Deus. Se nós somos essa habitação,